Boa noite, é uma alegria estarmos de volta, não é? Nós vamos continuar o estudo do livro de Jó, provavelmente mais 2 ou 3, além do de hoje, a gente termina essa jornada, não é? A gente não bota tudo que a gente pode ter de proveito, não é? Mas foi uma jornada produtiva para nós também, e nós estamos vivendo um contexto em que falar sobre o sofrimento necessário no sentido do enfrentamento. A gente tem alguns motivos de oração, sempre alguns motivos de gratidão, outros de apreensão, pessoas queridas nossas que estão internadas. Nós soubemos hoje de Dona Rita, da família das meninas da igreja, da segunda igreja congregacional aqui de Rio Branco, e vamos orar por ela e por outras pessoas e por tantas pessoas. Essa segunda fase, que é uma fase que agora recrudesceu aqui no Acre, pelo menos, inclusive a gente pretende fazer agora, voltar aos nossos cultos pela internet, porque há um período até a metade deste mês de isolamento que o governo decretou, e a gente, como a Bíblia instrui, a gente obedece, não é? Nós vamos nesse momento orar e logo depois cantar, não é? Para darmos então continuidade ao nosso dia. Senhor, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Continua, Senhor, nos ajudando, dando sabedoria, fé e condições para que a gente possa enfrentar essa fase, e também os cuidados necessários. Continua abençoando aquelas pessoas, Senhor, que precisam de os meios necessários para isso nesta cidade, em outras cidades. Lembramos dos problemas que o Amazonas está enfrentando por causa das distâncias, por causa dos meios de transporte, que são, em alguns casos, lentos. Então a gente entrega nas Tuas mãos. Agradecemos também os sucessos relacionados às vacinas, e que isso tudo possa se ajustar cada vez melhor, para que a gente possa ter essa expectativa de mudança. E agora essa fase de cuidado, essa fase de isolamento aqui na nossa cidade, esteja abençoando para que tudo esteja se ajustando e dando certo. Abençoa o nosso estudo desta noite, nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Grande é o Senhor. Nós vamos cantar Grande é o Senhor. Acompanhe conosco, cante conosco. Do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Depois da chuva contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos no infinito amor de Deus. Enquanto cantava ainda, também lembrei da filha de Dona Rita, essa senhora por quem nós oramos, a Maria das Dores, também está com Covid. A última notícia que soubemos é que está em casa, mas vamos orar também por ela, pela família. E nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo. Nós queremos ler, hoje nós vamos fazer, como a gente fez no livro de Atos, né? Atenção aí do pessoal da congregação, né? Hoje nós vamos pedir que vocês leiam alguns trechos, né? E você tem aí no YouTube, alô, quem está no Face, quiser migrar para Igreja Evangélica IEC Manuel Julião, né? O nosso canal no YouTube, você vai acompanhar com os slides, tá? Então nós vamos ler agora Jó 32, de 1 a 5, que é a introdução da fala de Eliú. Vocês sabem que Eliú é o quarto amigo, não é? Aquele que assistiu a todos os discursos dos outros três, mas por ser mais jovem, esperou, aguardou tempo, e quando houve uma espécie de compasso de espera, né? Porque fechou-se um ciclo em que os amigos de Jó falaram, entendeu? E Eliú mesmo vai aqui dizer que ele não contemplou uma argumentação que fosse capaz de convencê-lo e capaz de vencer Jó na argumentação de Jó. Então ele vai interferir, então ele vai falar. Jó 32, 1 a 5. Acompanhe na sua Bíblia. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Interessante, né, como é que o texto posiciona, né, a situação de Eliú. Ele, ao mesmo tempo que ele reprova Jó, mas ele também reprova os amigos que estavam condenando Jó, não é? E ele achava que Jó não deveria ser condenado pelos amigos, que não tinham argumento, mas ao mesmo tempo ele achava que Jó se colocava mais justo do que na verdade era. A gente sabe que essa avaliação dos amigos de Jó é porque eles se cristalizaram na ideia de que Jó estava sofrendo decorrência de pecados cometidos. Ninguém jamais sofre se não for por interferência de Deus em razão dos pecados que cometeu. E a gente já disse aqui diversas vezes que Jó não pensava assim, que a Bíblia não pensa assim, e que o sofrimento não vem para purgar, para compensar, para pagar pecados, não é? Então, sem mais demora, não é? Vamos até a fala de Eliú. Ele justifica seu silêncio por ser jovem, mas afirma que Deus concede ao homem um espírito de sabedoria que, independentemente da idade, permite que sejam sábios. Então Eliú, até agora ficou calado, mas ele reconhece que, mesmo jovem, né, Deus concedeu a ele um espírito de sabedoria. Nós já conversamos aqui sobre a sabedoria como a Bíblia concebe. Aliás, o capítulo 28 de Jó é um hino à sabedoria, que a gente comparou lá com o capítulo 8 de Provérbios, e a gente já discutiu aqui o teor da sabedoria de Jó e o teor da sabedoria dos amigos, não é? E aqui Eliú agora vai dizer que ele também, não é, recebe de Deus sabedoria, e por isso ele vai falar. Ele argumenta que a sua espera foi para que ouvisse a seleção de respostas que os amigos deram a Jó. Então ele ouviu todos os discursos, não é? E estava atento às respostas, né, às
indagações, aos argumentos dos amigos de Jó. Mas eles não foram sábios e convincentes. Como poderiam se dizer sábios? Então diz que Deus é que deve responder a Jó. Bom, né? Porque depois da fala de Eliú não há uma resposta de Jó, mas a gente vai estudar depois da fala de Eliú, em Jó 38 e 39, a fala de Deus a Jó. Então é interessante Eliú dizer aqui, porque realmente vai haver uma resposta de Deus a Jó. Tá? Por isso, diante do silêncio dos amigos, talvez se dando por vencidos, Eliú mais contém e vai falar com muito que considera que tem a dizer. Eu quero que agora os meus colegas aqui leiam esse trecho do capítulo 32, de 15 a 22, né? 32, 15 a 22. Cada um pode ler 2 versículos, que é assim toda a congregação aqui vai participar, né? Para que a gente, com detalhes, a gente possa ouvir, né? E possa meditar nessa parte, né? Da fala de Eliú. 32, 15 a 22. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso deve esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respirador, como óleo novos, prestes a arrebentar-se. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então você vê que na fala de Eliú há toda uma introdução, com total educação, não é? É muito interessante esse contexto dos discursos dos amigos de Jó, que tem uma certa formalidade, né? Eles estão bem contextualizados dentro da diplomacia do tempo deles, não é? Das falas por etapa, das respostas, das argumentações dentro do gênero de sabedoria, né? Então, esse contexto desse discurso, desse livro de Jó, ele tem essa formalidade, essa capacidade toda formal deles estarem conversando. Então, é muito interessante ele fazer toda essa introdução, justificar a sua fala, pedir licença, mas assim mesmo dizer, olha, Jó, eles estão pasmados, né? Já não responde. Jó, faltam palavras a eles, não é? Eu vou esperar, eles estão parados, eles nada respondem. Eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, tenho muito o que falar. O meu espírito me constrange, e dentro de mim ele faz uma comparação. Eu sou como um vinho sem respirador, prestes a estourar, né? Então, permiti, pois, que eu fale para desafogar. E a gente agora vai ouvir qual é a fala de Eliú. Ele começa capítulo 33, né? Ele começa enunciando o que ouviu Jó dizer, com respeito à sua justiça e o fato de estar sendo afligido por Deus. Então, a temática do discurso de Eliú, ele vai reforçar que Jó falou, não é, baseado na sua justiça, e o fato de Jó ter dito que estava sendo afligido por Deus. Não é? Ele se dirige a Jó pedindo que o ouça, logo no início do capítulo 33, versículo 1. Alguém lê para mim 33, 1? Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Ele se dirige a Jó pedindo que o ouça, visto que ele vai ser sincero nas respostas e tem como respaldo a autoridade do próprio Deus. É interessante, né, que todos os amigos de Jó são homens que eles têm o temor de Deus. Não é? É interessante a maneira diversa com que ele fala, a argumentação deles a gente estudou, só que o número comum da fala de
todos eles essa questão da retribuição. Não é? Jó sofre em função de alguma coisa de errado, secreta, oculta, imperceptível até por ele, mas é quase certa, é 100% que ele tenha feito, senão não sofreria dessa maneira. Próximo, os modos de Deus falar. Ele fala de Deus, diz que não tem razão em acusá-lo de não ouvir as queixas que ele faz. Então, Eliú está dizendo que Jó esteve acusando a Deus porque Deus não ouvia suas queixas, né? Deus fala de várias maneiras, né? Por meio de sonhos e visões. Deus fala aos nossos ouvidos. Deus fala para que deixemos o pecado, de que não sejamos orgulhosos. Desse modo ele nos livra da morte. Essa é a argumentação que ele faz com Jó, né? E aí ele vai dizer para Jó: Deus também fala por outras maneiras. Deus tira doenças, fortes dores que não passam. Deus castiga a perda de apetite. Não se querem ver comidas saborosas, há emagrecimento. As pessoas se sentem à porta da morte. A impressão que a gente tem é que Eliú descreve a situação de Jó, não é? Dizendo que é uma maneira de Deus se dirigir a Jó. Não é? É como se Jó devesse fazer uma leitura da sua condição diferente daquela que ele está fazendo. Não é essa de acusar Deus, que é do que Eliú acusa Jó, de estar acusando Deus. Não é? Vamos ler aqui no capítulo 12, 33, desculpe, versículo 12, né? Vamos ler do 12 ao 14, um exemplo dessa parte da fala de Eliú, quando ele acusa Jó de estar acusando Deus. Jó 33, 12 a 14. Nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Essa então é a fala de Eliú diretamente a Jó, dizendo que Jó não está conseguindo entender, que Jó tem que fazer uma leitura diferente da situação que ele está vivendo. Não é? Eliú mencionará um socorro emergencial inusitado. Olhem só, interessante agora no próximo slide, Eliú vai dizer que um anjo pode socorrer o servo que está em castigo, que está sob disciplina. Entre milhares de anjos, um deles pode socorrer esse servo afligido. Talvez Jó tenha recebido essa sua ajuda, né, essa ajuda emergencial, por causa da sua postura. Talvez Eliú esteja agora dizendo: Jó, esses anjos ensinam a fazer o que é certo. O anjo intercederá pelo aflito. É muito interessante essa postura de Eliú, dizendo que o anjo pode servir como intercessor. Não é? Vamos localizar esse versículo. Eu não marquei aqui no meu slide, mas eu vou pedir aqui aos auxiliares. Está escrito aí? Então lê para mim, é o 23, não é? Vamos ler então a partir do 23. 33, 23. Escrevi isso no slide, pode ler. 33, 23. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. 24, pode ler. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Então a gente pode ver aqui uma característica, gente, da teologia de Eliú, não é? Não há nenhum fundamento na Bíblia para que você possa dizer que o anjo é um intercessor, né, gente? Intercessor junto a Deus na Bíblia é atributo exclusivo de Jesus. Intercessor junto a Deus na Bíblia é atributo exclusivo do Espírito Santo, né? Ninguém mais intercede por nós junto a Deus. Os anjos, qual é a definição de anjos lá em Hebreus? Ministros a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, toda vez que os anjos aparecem na Bíblia, eles vêm dar
recados, não é? E os recados são o mais rápido possível, não é? Eu lembro aqui do pai de Sansão, Manoá, que a mulher recebeu o recado de um anjo e ele lamentou e falou: puxa vida, se o anjo aparecesse para mim. E o anjo apareceu de susto, né? Supetão, como a gente dizia antigamente, né? E Manoá levou um susto, pediu que o anjo esperasse, queria preparar um sacrifício, e o anjo apressou, e Manoá voltou, e quando Manoá colocou aquela refeição, ela se incendiou, ela se chamuscou, o anjo sumiu naquela fumaça, e ele foi dizer para a mulher que levou um susto, que ele ia morrer porque viu um anjo. A mulher: calma, fica tranquilo. Você acha que o anjo ia pensar que você tivesse um infarto? Não, isso não vai acontecer não. Então, a Bíblia tem diversas situações de aparição de anjos, em nenhuma delas o anjo é intercessor. Essa é a teologia de Eliú, que é um equívoco, né? Então, o aflito será restaurado, seu corpo rejuvenescerá. Quando orar, será atendido. Vai adorar a Deus com alegria. Deus o aceitará como justo. Confessará seus pecados, declarará ter sido salvo da morte. Tudo isso com a intercessão, com a interferência, com a ajuda de um anjo. Típico da teologia de Eliú. Nenhuma confirmação há para isso em nenhum lugar das Escrituras. Eliú passa a dizer como essas lições são rotineiras. A partir do versículo 29 do capítulo 33, ele vai dizer que isso são coisas comuns acontecendo na vida das pessoas. Alguém pode ler para mim esse finalzinho do 33? De 29 a 33. O final do capítulo 33. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, ensinar-te-ei a sabedoria. Então aí já essa é a pretensão de Eliú, né? Um menino jovem que falou lá no início que, embora fosse jovem, estivesse esperando o seu momento de falar, também tem sabedoria que Deus concedeu a ele, e ele pode até inclusive ensinar a Jó a sabedoria, né? Aqui ele diz para que Jó responda, mas é interessante que no livro de Jó não responde, não é? Então a argumentação a respeito disso pode ser porque a resposta de Eliú já estava incutida, né? Implícita em tudo que Jó já havia dito para os seus amigos, visto que no final das contas a fala de Eliú não difere muito no que é principal daquilo que os amigos disseram, né? Ele continua dizendo que Jó precisa de livramento, não é? Que Jó precisa ter o resgate da sua alma, precisa adquirir sabedoria. Essa então é a fala de Eliú. Corrija por favor, aí está escrito Eli, mas é Eliú, não é? Eliú recomenda a Jó que continue a ouvi-lo. E nós vamos entrar pelo capítulo 34, não é? Ele continua a dirigir seus amigos e a Jó. Refere-se a eles como sábios e instruídos, tanto os amigos de Jó quanto Jó, e convida a que resolvam as questões. Olha, ouçam-me, como o paladar prova o alimento, o ouvido prova as palavras. E aí Eliú continua no capítulo 34, dizendo que Jó reclama da justiça de Deus. Por que eu segui Jó? Ou sofro sem culpa? Eliú acusa Jó de dizer isso, que não havia culpa no sofrimento de Jó. E é verdade, né? Pelo ponto de vista de Jó, ele tinha certeza que o sofrimento dele não era uma opção de Deus. Ele tinha certeza que o sofrimento dele não era para que ele purgasse os seus pecados, né? Ele tinha certeza que o sofrimento dele não era uma aposta entre Deus e Satanás, não é? Como se a Bíblia fosse um livro de mitologia, né? Claro que nós já dissemos que a tragédia na vida de Jó constituiu-se numa oportunidade para que ele tivesse a sua fé reforçada, como acontece na nossa vida, né? Tiago diz isso, né? Ele chega a dizer que a gente tem que ter um motivo de alegria, passar por
várias provações. Não é? Tiago não diz que quando a gente passa as provações tem que ficar o tempo todo rindo, não é isso. Tiago diz que a gente deve permanecer firme na fé, perseverante, pedir sabedoria a Deus. Não é? Essa fase, por exemplo, né, que é uma fase que a gente se surpreende com diversas histórias a respeito de tragédias que são domésticas. A gente precisa ter um reforço, né, para entender que Deus é maior ainda do que as circunstâncias que a gente está enfrentando. Né? Então ele diz, você vive dizendo que sofre sem culpa, mas tem que haver uma culpa em você. Você zomba de Deus. Ele vai dizer, anda quem presta, acusa Jó de não agradar a Deus, vai discorrer sobre Deus para Jó. Eliú vai dizer isso, né? Deus faria coisa errada, Jó? Cometeria injustiça? Ele acha que Jó acusa Deus de cometer injustiça. Ele paga segundo procedemos. Ele não faz o mal e nem é injusto. E ele agora vai passar a enaltecer Deus no poder de Deus. 34, a partir do versículo 16. Quem entregou poder? Deus não recebeu de ninguém poder. Quem fez governar? Caso Deus pensasse somente em si mesmo, faria voltar a ele o nosso fôlego. Todos morreriam no mesmo instante. Então, Eliú quer dizer que nós somos uma concessão da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque se Deus parasse e pensasse em si mesmo, vamos ver como esse trecho, 34, 16 a 19. Alguém lê para mim, 34, 16 a 19. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Disse-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. Então aqui Eliú passa a enaltecer Deus como que defendendo, né, Deus das acusações que Jó está fazendo, né? Ele supõe que Jó não pode se dirigir a Deus com toda aquela liberdade, né, aquela intimidade com que a gente veio assinalando, né, ao longo da história, né? Então Eliú se dirige a Jó e desafia a contestá-lo. Eliú desafia Jó a contestar a ele. Eliú: se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Queres condenar o justo e o poderoso? Deus condena os que não prestam. Não favorece ricos e poderosos. A morte pode nos achar subitamente. Deus não pede ajuda para justiçar. Fazemos. Pecadores não se escondem. Acolhe o grito dos oprimidos. Caso Deus se cale, ninguém poderá condená-lo. Se Deus se oculta, as nações tremem, se fragilizam. Né? Então aí Eliú está descrevendo para Jó quais são as características da soberania de Deus, e ele dizendo nesse contexto que Jó é por demais frágil, pequeno, para que possa argumentar com Deus dessa maneira. Né? Vamos ler o final do capítulo 34, né? Do versículo 34 a 37, para a gente terminar essa argumentação de Eliú nesse capítulo. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó aprovado até ao fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. A impressão que a gente tem é que a fala de Eliú, ela é bem dividida, bem setorizada, né? A fala dos amigos, em meio à fala deles, ele vinha embutida uma exortação,
desqualificação a Jó, vamos usar essa palavra, desqualificação de Jó. Agora ele organiza bem direitinho, né? Jó falou assim, no cimento das suas palavras, a sabedoria, tomar seja aprovado até o fim, porque ele responde como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Isso é a opinião de Eliú a respeito de Jó, né? Aqui nesse próximo slide, Eliú afirma que Jó sofre por causa de seus pecados. É a fala final, essa que a gente leu do capítulo 34. Eliú cobra de Jó que se reconheça diante de Deus pecador e que prometa não mais pecar. A opinião de Eliú, Jó precisa se reconhecer pecador, não é? Quem sabe será perdoado. Peça que Deus lhe indique as faltas. Eliú diz a Jó: pare de praticar o mal. Você não aceita a vontade de Deus. Como esperar que ele te ouça, Jó? Responda e diga o que pensa. Os sábios dirão de você que Jó não sabe o que fala. Não tem sentido o que Jó diz. Examinem-se suas palavras. Responde Jó, responde como perverso. Você é um pecador rebelde, você zomba de Deus diante de nós. Aqui a gente viu que uma das características de Eliú é que ele estava irado, né? Irado com os amigos e irado com Jó. E aqui ele extravasa a sua ira. Por isso ele fala diretamente a Jó dessa maneira, né? Eliú prossegue como que falando em nome de Jó. No capítulo 35, né? Eliú vai como que assumir. Vamos ler do versículo 1 ao 13. Por favor, cada um lendo 2 versículos. Eliú vai falar do ponto de vista de Jó, como se ele assumisse a pessoa de Jó para corrigir, não é? Ou para ironizar a própria, desqualificar também a fala de Jó. Vamos ler 35 de 1 a 13, cada um lendo 2 versículos, por favor. Disse Eliú: achas que é justo dizeres maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria ela mais do que do meu pecado? Dar-te resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhes fazes? Se é justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém não respondem, por causa da arrogância dos mãos. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Aqui ele é bem duro com Jó, né? Você viu, logo no comecinho, quando eu disse que ele se coloca no lugar de Jó, como se Jó estivesse falando isso que ele está dizendo aqui, ele diz assim: achas que é justo dizer? Ele está dizendo que Jó diz isso, Eliú: maior é a minha justiça do que a de Deus? Ele está dizendo que Jó afirma isso, né? Porque dizes, ele está dizendo que Jó diz, de que me serviria a minha justiça? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Entendeu o que ele está dizendo? Que Jó está dizendo: eu não tenho nenhum proveito na justiça minha, eu tiro mais proveito no meu pecado do que na minha justiça. Então, a fala de Eliú, e aqui ele vai dizer quão Deus é grandioso e quão pequeno é Jó, né? O versículo 6 ele fala assim: Jó, se você peca, você acha que causa algum mal a Deus? Não é? As tuas transgressões se multiplicam, isso o afeta a ele? Se é justo, que lhes dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Então aqui ele está fazendo uma separação, né, de quilate, de importância entre o ser humano e o próprio Deus, né? Então
É como se ele estivesse dizendo aqui, dessa maneira resumida que nós colocamos aí no slide, né? Teria eu vantagem em não pecar? É isso que Eliú está dizendo que Jó estaria falando, né? Eliú se propõe a responder: olha as nuvens acima de você. Aqui ele vai comparar a pequenez de Jó à grandeza de Deus. O seu pecado é inofensivo para Deus, o seu pecado não prejudica a Deus, o seu bem não ajuda a Deus, Deus não precisa de nada seu, você prejudica outros e a você mesmo com o seu pecado. Podem ser ajudados até pelo seu bem. Os homens pedem livramento, mas não se voltam para Deus, não se voltam para ser sábios. Talvez aqui Eliú estivesse dizendo que era o caso de Jó. Jó, você precisa se voltar para Deus, você precisa pensar em ter sabedoria, em ser sábio diante de Deus. Deus não ouve seus gritos, são orgulhosos e maus, mas é falso dizer que Deus é surdo ou que o Todo-Poderoso é cego, né? E aí Eliú passa a aconselhar Jó uma mudança de atitude, né? Eu queria destacar esse versículo aqui, que embora saia da boca de Eliú, é muito bonito e é verdadeiro. Nós dissemos aqui que quando a gente ouve as falas dos amigos de Jó, nós temos que fazer um garimpo, né? Com a fala de Jó a gente fica mais tranquilo, mas... E aqui a gente garimpando, ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. É muito interessante essa pergunta: por onde Deus está, né? Igual o salmista do Salmo 42, minha alma tem sede de Deus, não é? E Deus, ele nos inspira canções sim no meio da noite, né? Nas vigílias da noite, né? E é interessante aqui que ele diz que Deus nos ensina mais que os animais da terra, mas às vezes a gente tem uma atitude, os racionais, que nem os animais da terra têm, né? Os animais da terra que nasceram programados, né? Os animais, eles têm um programa definido de conduta, né? Então, a fidelidade do meu cachorro, né, às vezes é muito maior do que a de muitos humanos, não é? E a gente sabe disso, né? Eliú passa a aconselhar a Jó uma mudança de atitude. Você não sabe o que diz que não pode ver Deus. Versículo 14, né? Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Eliú acha que Jó tem uma causa não resolvida. Até essa altura aqui do livro, depois dele ter ouvido tudo que os amigos disseram e que Jó respondeu, ele falou: Jó, há uma causa não resolvida tua diante de Deus, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorantes. Deus está com muita paciência contigo, Jó. É isso mais ou menos que Eliú diz, né? Eliú passa a aconselhar a Jó uma mudança de atitude. Você não sabe o que diz, o slide seguinte, né? Diz que não pode ver Deus, espere com paciência, a sua causa está com Deus. Você pensa que Deus não castiga, que não atenta ao seu pecado, não mais adiante o seu discurso, não avance com o seu discurso, porque você fala muito sem saber o que diz. Aí Eliú pede paciência para ouvir sua defesa, pede para Jó ter paciência, porque Eliú agora vai defender Deus, né? Vamos ler o 36, de 1 a 4, só para a gente ter uma ideia, né, dessa retomada do discurso de Eliú nesse capítulo. 36, de 1 a 4. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é Senhor do assunto. Esse Eliú, se há uma coisa que ele é modesto, né? Jó, olha, com você está quem é Senhor do assunto. Tenha paciência. Eu te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Ainda bem, não é, que Eliú estava defendendo Deus diante de Jó. Seria Deus nas garras de Jó, né? Então, eu escrevi certo aqui, né? Eliú pede paciência para Jó ouvir a sua defesa de Deus. Eu tenho certeza que Jó teve que ter muita paciência, né? Acho que é por isso que Tiago ressalta a paciência de Jó lá no livro dele, porque ouvir Eliú, não é, defendendo Deus,
demonstrar por profundos conhecimentos que Deus é justo e verdadeiro e quer que o sábio responder. Deus é poderoso, não despreza ninguém, sabe as coisas, não deixa que os maus vivam, trata os pobres com justiça, protege quem é correto, põe-os em alta posição, quer dizer, os pobres, né? Se forem presos, Deus mostra por que o foram, castiga por seu orgulho e pecado, castiga os ímpios, né? Eliú continua a defesa dele e de Deus. Deus torna seus avisos estados, adverte que a dor tem paz até o fim da vida. Talvez não seja o caso de Jó, né? Subentende isso pela fala de Eliú. Mas se não se importam com Deus, atravessam o rio e conduzem a morte. Será isso que Eliú está esperando que aconteça com Jó? O coração perverso que guarda raiva, que quando castigado não pede socorro, só pode ser o coração de Jó, né? O coração perverso que guarda raiva, que quando castigado não pede socorro, muito provavelmente o caso de Jó, né? Desonra seu corpo, morre na própria mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Eu acho que isso daí é até uma coisa que é também verdadeira, né? Sem dúvida nenhuma, a aflição pode nos abrir os olhos, né? Vamos ler esse versículo 36, 10 a 15, né? Por favor. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão no seu segredo. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade, e morrem entre os prostitutos culturais. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. E mais uma fala de Eliú que não se aplica a Jó, né? Mas é verdadeira, tá? Dizer aqui que abre-lhes os ouvidos para a instrução, manda-lhes que se convertam da iniquidade. Claro que Deus faz isso, né? Deus quer que os nossos ouvidos estejam abertos, mas isso não se aplica a Jó. Ele não pode dizer que os ouvidos de Jó estão fechados, né? E também essa descrição que ele faz do que pode acontecer na vida do ímpio, inclusive ele diz aqui que na mocidade eles são enganados por prostitutos culturais. Ele aí está retratando o aspecto da sua sociedade, do seu tempo. Havia regiões orientais, não é? Que por causa da doutrina delas, doutrina da fertilidade e outras confusões, não é? Que eles faziam, havia prostitutos cultuais nesses cultos, nessas religiões, né? Ele vai dirigir a Jó dizendo que Deus livrou. Agora ele vai se dirigir diretamente a Jó, dizendo que Deus livrou de Eliú, deu-lhe essa farta, mas Jó foi julgado e condenado. Quer dizer, o que está acontecendo na vida de Jó para Eliú e para os amigos é um juízo e uma condenação de Deus. Agora recebe o castigo merecido. Então não aceite riquezas, não seja seduzido por dinheiro, não adianta pedir socorro. Eles acham muito provavelmente que a riqueza de Jó foi amealhada de forma injusta, né? Muita fofoca, muita maledicência devia haver. A gente já viu isso no estudo passado, né? Que pessoas acusavam Jó de ser alguém que não olhava pela viúva, não olhava pelo pobre e amealhou. Se era rico, só podia ser por razões desonestas. O seu poder agora não tem valor. Jó, Eliú falando isso de Jó, não fique desejando a chegada da noite em que as nações serão julgadas, o dia do juízo. Você sofre, Jó, por sua maldade. Então é melhor que Jó tema o dia do juízo, né? Ele está sofrendo por causa da maldade dele. Não insiste em se voltar a ela, Jó. Não insiste em permanecer ou em se voltar para a sua maldade, né? E aqui vamos ler esse trechinho, 20 a 23, 36, 20 a 23. Não suspires pela noite em que povos serão tomados no seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria.
Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Então, mais uma vez aqui a recomendação de Eliú. Eliú deve achar que Jó não tem o devido conceito da grandeza de Deus, e é por isso que ele se comporta daquela maneira. Então, na cabeça de Eliú, ele tem que realmente, diante de Jó, demonstrar a grandeza de Deus, a justiça de Deus, para que Jó se coloque no seu devido lugar, na sua devida posição. Equivocada a visão de Eliú, e Jó, com toda a paciência, tem que ouvir isso, né? Eliú passa a falar do poder de Deus. Como é grande o poder de Deus, quem governa como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus ou acusá-lo de praticar o mal. O mundo todo o louva pelo que faz. Não esqueça também, Jó, de louvá-lo. Mesmo de longe, todos veem e admiram o que Deus faz. É grande demais, Deus é grande demais para que o conheçamos. Não calculamos quantos anos, não existe isso na contagem, né? Isso ele dizendo para Jó. Eliú passa a descrever a majestade dos feitos de Deus. Agora ele vai destacar o que Deus faz. Ele esteve falando para Jó, na sua posição, quem Deus é, achando que Jó precisava saber quem Deus é, e agora ele vai dizer o que Deus faz. Sobe para cima as águas em depósito, devolve-as por gotas sobre toda a terra, né? A maneira como chove, né? As nuvens derramam águas que caem como aguaceiros. Eliú passa a descrever, continua descrevendo a majestade dos feitos de Deus. Quem entende o mover das nuvens ou o barulho do trovão dos céus, espalha relâmpagos ao seu redor, mas mantém escuro o fundo do mar. Deus alimenta os povos, lhes dá comida à vontade, pega o raio com a mão e faz com que atinja o alvo, né? Deus, né? Então, o nome de Deus não é Zeus, não, né? Então aqui é o estilo de Eliú se referir a Deus, mas é verdade, é uma linguagem poética, mas é verdadeiro isso, né? A gente sabe que essas manifestações da natureza, elas têm aspectos naturais e físicos, mas são criação de Deus. O gado sente perto a tempestade e o trovão avisa que já vem. Eliú continua a descrever a majestade dos feitos de Deus. A tempestade me assusta o coração, ele dizendo, né? Como se meu coração fosse sair do meu peito. A linguagem poética de Eliú, descrevendo essas belezas da natureza, né? Escutem a voz de Deus, o trovão que sai de sua boca, relâmpagos lhe brilham o céu de uma extremidade à outra. Eu lembrei aqui quando era criança, né, que eu me assustava com o trovão e a minha mãe dizia que era a voz de Deus, né? E a minha mãe, porque a minha avó dizia que São Pedro estava arrumando os móveis no céu, né? De maneira brincalhã. Minha avó era crente, por favor, isso não é uma brincadeira dela, né? Ouve-se o rugido de sua voz, o forte barulho do trovão. Durante todo o tempo os relâmpagos não param de cair. Troveja com sua voz maravilhosa, com feitos não compreendidos por nós. Me permitam de novo lembrar a minha adolescência, lá onde eu morava, no bairro do Meia, havia um terraço, e quando chovia e tinha trovões e raios, eu queria ir para o terraço para ver o risco deles no céu, né? Graças a Deus eu nunca tive medo dos raios e dos trovões. Mas cuidado, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas, né, em tempestades ruins como essas, têm que se proteger. O Brasil é um dos países do mundo onde mais cai raios. Aliás, aqui nesse começo de ano, estava dando uma estatística na televisão e parece que quase que toda a quantidade de raios que caiu no ano passado já caiu. Vamos continuar? E continua a descrever a majestade dos feitos de Deus no próximo slide. Manda que caia neve, fortes pancadas de chuva, para que todos se abriguem e reconheçam os seus feitos, os feitos de Deus. Felizes reconhecem os que veem isso, a mão de Deus. Os animais se intocam, ficam escondidos, as tempestades violentas vêm do sul, o frio vem do norte. O sol de Deus congela as águas que ficam cobertas de gelo. Deus enche a água de águas nuvens. Assim lançam seus relâmpagos. Seguindo as ordens de Deus, espalham-se em todas as direções os relâmpagos, né? Escutem a voz de Deus, o trovão que sai de sua boca. Um refrão que ele está repetindo. Relâmpagos rebrilham o céu de uma extremidade à outra. Fazem em toda a parte do mundo todo. Deus faz cair a chuva para a opinião de Eliú
está escondido, né, aos olhos de Jó. Né? Vamos ler um pouco desse texto do capítulo 36. Vamos ler de 2 em 2 versículos 24 ao 33. De 2 em 2 versículos. Mérite de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas da água e do seu vapor destilam em chuva. A qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago, e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos, e dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso com a sua ira contra a injustiça. Então aí é uma maneira também muito poética, muito bonita. Eliú está tendo razão em tudo que ele diz aqui, né? Se a gente for descrever, né, como a ciência descreve, né, ou como os raios se produzem, como a chuva se concentra nas nuvens, e como há esse ciclo de evaporação e retorno da chuva, aqui está sendo dito numa poesia pela boca de Eliú, mas a ciência descreve isso de uma maneira detalhada, e a gente sabe que todas esses detalhes, né, científicos são criação de Deus. Né? Então é uma maneira, a gente pode dizer que a ciência é um livro, não é, que descreve Deus em detalhes. Não é? A gente não existe nenhum conflito entre a ciência e a fé. A ciência nada mais é do que a descrição em detalhes do poder de Deus, da capacidade que Deus tem de criar. Né? Então um simples poema que fala de relâmpagos e trovões desperta a gente para essa verdade. Né? Jó, pare um instante e escute, pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Ele está descrevendo aqui. Será que você sabe como Deus dá as ordens para que rebrilhem os relâmpagos? Sabe como flutuam as nuvens no ar? Prova do infinito conhecimento de Deus. O calor da tua roupa te sufoca, Jó? Ao esperar a tempestade de areia do sul, né? Você pode... Estamos numa região desértica, onde há tempestade de areia. O calor sufocante prenuncia a tempestade de areia que vem do sul. Você pode ajudar a estender o céu, duro como uma placa de metal fundido? Você pode, Jó? Ensine o que devemos dizer a Deus. Jó, está sendo irônico com Jó, né? Porque não sabemos com clareza, Jó, o que devemos dizer a ele. Ora, gente, foi Eliú que disse que ia, não é? Inocentar Deus, que ia defender Deus como se fosse um advogado de defesa. Agora ele está dizendo para Jó, ensine o que devemos dizer a ele. Porque não sabemos com clareza, eu não vou me atrever a discutir com Deus. Seria como pedir que discutisse. Eles acham que Jó pegou com Deus, Deus. Ele não termina medindo a sabedoria do homem frente à sabedoria de Deus. Ao capítulo 37, né? Não se vê o sol escondido, mas se reconhece que tornará a brilhar. A glória de Deus vem do norte, enchendo-nos de grande admiração. Não compreendemos o Todo-Poderoso, grande poder e justiça infinitos ele tem. Não persegue ninguém, por isso é temido, mas não dá importância aos que se julgam sábios. Alô, Jó, Deus não dá importância aos que se julgam sábios. É um recado direto para Jó, né? Que ele está dizendo aqui. E o que aconteceu no meu slide? Espera aí um instantinho, gente. Deixa eu ver aqui o que aconteceu no meu slide. Eu terminei? Eu terminei. Eu já vou capítulo 37, 38. E então vamos ler o finzinho do 38 para que a gente possa. Aliás, o 37 que é o último. O 37 é o último. Eu estou esperando o 38 já fala de Deus. Vamos ler o finzinho do 37, não é? Quando Jó termina a sua argumentação, deixando em suspenso, não é, a acusação que ele faz a Jó
de ser essa pessoa que não tem o mínimo de respeito com Deus. Né? Vamos ler então o 21 a 23 do 24 do capítulo 37 para a gente encerrar a fala de Eliú. Este homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso aos homens o temem e não olha para os que se julgam sábios. Então esse finalzinho, né, gente, poderia ser apoteótico, né? Mas exatamente assim Eliú termina. Jó, Deus não olha, não dá importância aos que se julgam sábios. Na opinião de Eliú, Jó é um homem que se julga sábio, né? E quem vai responder, quem vai interferir agora no capítulo 38 e 39 é o próprio Deus. Esse a quem Jó se dirigiu, não é? E quem todos os amigos de Jó e o próprio Eliú tentaram defender, não é? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa jornada que encerramos, pela Tua Palavra, o estudo que podemos realizar. E também, mais uma vez, intercedemos em favor daquelas pessoas que esperam, estão na expectativa da cura nesse período, Senhor. E ajuda as pessoas a aprenderem a necessidade de ter cuidado, a necessidade de momento, uma disciplina diferente de vida para esse momento, para que esses vírus parem de circular em nosso meio. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Domingo que vem, nós vamos ter o nosso culto às 17h30 do Acre, 19h30 aí do horário de Brasília. Esteja conosco, estaremos de novo de volta com as nossas lives por causa desse período de isolamento aqui em nossa cidade. Muito obrigado.